Olá, seja muito bem-vindo a mais um Academia. Aqui, a sua pesquisa é o destaque. E hoje a gente fala sobre direito empresarial e a sociedade anônima simplificada. O estudo é do mestre em Direito, Leonardo Garcia Barbosa. Sociedade Anônima Simplificada. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília como requisito para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, professor doutor Ivo Teixeira Gico Júnior. E para debater o tema, recebemos aqui o mestre em Direito e professor de Direito Empresarial, Davi Miodovinic, e o mestre em Mercado de Capitais e professor da UNB, César Bergo. Obrigada, Davi, pela sua presença. Eu que agradeço o convite, estou à sua disposição. Obrigada, César. É sempre bom estar com vocês aqui e estou à disposição também. A gente agradece. Bom, e para saber exatamente o que significa uma sociedade anônima, veja agora a explicação. Sociedade anônima é um modelo de empresa com fins lucrativos que tem o capital financeiro dividido por ações. Ela pode ter o capital fechado ou aberto. Os donos são chamados de acionistas. A Lei 6.404, de 1976, regulamenta as sociedades anônimas no país. Neste tipo de sociedade, o objetivo é a acumulação de capitais. Obrigada, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à Academia. Obrigado pelo convite. Bom, Leonardo, então, falando um pouquinho sobre a sua pesquisa, né? A gente acabou de ver o que é uma sociedade anônima, mas você fala de sociedade anônima simplificada. Qual que é a diferença? Então, a sociedade anônima simplificada ela é uma sociedade anônima de capital fechado e ela tem regras de simplificação em relação à sociedade anônima brasileira. A sociedade anônima simplificada ela não existe no Brasil. Ela existe na Colômbia e ela existe na França. O meu estudo é uma comparação entre a lei colombiana, que é a Lei 1258, de 2008, e a Lei 6.404, que é a lei brasileira que rege a sociedade anônima. E a sua intenção é trazer esse estilo para cá, de sociedade anônima? Sim, a minha intenção é fomentar o debate para que seja formulado um projeto de lei ou aprovado um projeto de lei e que se torne uma realidade no país. Entendi. E qual foi a metodologia? Você usou, então, o direito comparado? Eu usei o direito comparado e fiz uma comparação do texto normativo da lei colombiana e o texto da lei brasileira, da lei 6.404. Entendi. E por que a escolha desse tema, que é um tema que a gente não vê muito, né, nessa área acadêmica, Leonardo? Então, eu assisti uma palestra do professor colombiano Francisco Reis. Ele deu uma palestra no Brasil em 2010 sobre esse tema, Sociedade Anônima Simplificada. E daí surgiu a ideia de abordar na dissertação esse tema da sociedade anônima. Você teve alguma referência? Já tinham outros estudos nesse tema ou você é pioneiro? Acredito que no Brasil há outras pessoas trabalhando com a sociedade anônima simplificada, mas em relação à lei colombiana em si, eu acredito que eu seja o pioneiro. Maravilha. Então você também indicou para a gente alguns livros, né, que foram usados na sua pesquisa. A gente separou 2. Vamos ver então agora quais são. Sociedade Anônima, de Rodrigo Monteiro de Castro e Leandro Santos de Aragão. Editora Quartier Latim. SAS, La Sociedad por Acciones Simplificada, de Francisco Reyes Villamizar. Editora Atual. Bom, Leonardo, algum desses aqui merece destaque? Então, o livro sobre a Sociedade por Ações Simplificada do professor Francisco Reis, ele é um estudo mais completo e ele faz comentários da lei colombiana. Então, eu utilizei muito esse livro para elaborar a dissertação. A bibliografia internacional, então, é bem recorrente, né, no seu trabalho? É um livro colombiano, escrito em espanhol, né? Não sei se as pessoas no Brasil têm tanto acesso a essa obra. E também a pesquisa virou um livro? Virou um livro, eu me candidatei num concurso do Senado, um concurso de dissertações, e eu fui vencedor na categoria dissertação. Ah, bacana. Então, Em algumas 2015. dissertações foram publicadas aqui. Entre elas está a sua. Exato, no Senado, pelo Senado. Maravilha. Bom, então agora que a gente já entendeu sobre o que é o tema, fica à vontade, Leonardo, para apresentar a sua conclusão para a gente. Então, eu fiz um estudo comparado, né, da lei colombiana e da lei brasileira e eu cheguei à conclusão de que alguns aspectos
da lei colombiana podem ser aproveitados no Brasil. Ela tem plena liberdade de organização, permite que seja constituído somente um administrador. Aqui no Brasil há o requisito de 2 administradores na sociedade anônima. Ela permite também a liberdade na emissão de ações, então pode ter ações sem direito a voto, com direito a voto, pode ter ações com pluralidade de votos. E uma parte da lei colombiana ela já tem previsão no Brasil, como é o caso da responsabilidade dos administradores, dever de diligência, dever de não cometer abuso de direito. Então, uma parte da lei já existe no Brasil. Tá certo, Leonardo. Muito obrigada pelas explicações. A gente fala mais desse assunto no próximo bloco. Tem debate, não sai daí. O Academia está de volta hoje abordando a Sociedade Anônima Simplificada. E para indagar, o Leonardo, que está aqui do meu lado, eu tenho o mestre em Direito Davi Miodovinic e o mestre em Mercado de Capitais César Bergo. Começo com quem? Pode ser comigo. Por favor. Leonardo, em primeiro lugar, eu tenho a grata satisfação de estar aqui te indagando sobre esse tema, que, na minha opinião, é relevante no momento que nós estamos vivendo. A economia necessita de novas ideias para justamente movimentar, trazer de novo crescimento. E talvez a Sociedade Anônima Simplificada traga um pouquinho desse novo ar, né, para a economia. Mas eu faço a seguinte pergunta, assim, a sua dissertação, ela aborda uma legislação colombiana. No Brasil, nós ainda estamos tratando isso. Há um projeto de lei 4.303 de 2012, que tramita na Câmara dos Deputados e trata disso. E a primeira ponto assim, que me chamou a atenção é que na sua dissertação você traz a Sociedade Anônima Simplificada. Você disse que ela fica mais adequada à Sociedade Anônima Fechada, correto? Então, a minha indagação é a seguinte, é porque a legislação que está sendo proposta aqui no Brasil, que está em tramitação, diz que a Sociedade Anônima Simplificada pode ser utilizada também para a sociedade aberta. E eu te indago se isso seria uma forma de atrair mais investidores ou isso poderia trazer prejuízos à implementação da Sociedade Anônima Simplificada. Bom, eu agradeço a pergunta e eu acredito que essa Sociedade Anônima Simplificada ela só possa ser aplicada às sociedades anônimas de capital fechado. Porque, em virtude da flexibilidade da Sociedade Anônima Simplificada. Então, são poucos os sócios e os sócios confiam uns nos outros. Em relação à Sociedade Anônima de Capital Aberto, é preciso que você tenha uma legislação rígida e você tenha a atuação da Comissão de Valores Mobiliários, justamente para gerar confiança entre pessoas que não se conhecem, e até em relação ao incentivo à fiscalização da sociedade, os aplicadores investidores das sociedades anônimas de capital aberto, eles fazem, muitas vezes, um pequeno investimento que não vale a pena uma fiscalização detida da sociedade. Em relação à Sociedade Anônima Simplificada, essa fiscalização já se dá de forma mais efetiva. Mais próxima. E nesse caso, eu gostaria de aproveitar, parabenizar, né, Leonardo, pelo seu trabalho. E a gente verifica a sua preocupação com a redução de custo das empresas, né? Reduzindo o custo de agência, né, a questão dos gastos da empresa também para a implementação de uma empresa. Então, eu gostaria de saber de você, assim, dentro dessa linha de redução de custo, quais são as vantagens da implementação desse projeto de sociedade simplificada? Então, em virtude da flexibilidade da Sociedade Anônima Simplificada, ela dá liberdade aos sócios de poderem decidir por eles mesmos, né, quais as regras que vão ser aplicadas à sociedade e que serão mais baratas, menos custosas, né? E há algumas exigências da lei brasileira, por exemplo, ter 2 diretores, né, que eu não entendo por que isso está previsto na legislação. Então, a Sociedade Anônima Simplificada permite que só tenha um administrador. Uma outra disposição da Lei 6.404 é que as reuniões têm que ser realizadas na sede da sociedade, né? E em relação à Sociedade Anônima Simplificada, ela pode ser em outros lugares.
Então, ela traz uma série de vantagens, né, em relação à lei brasileira atual. Como que a gente vai casar na legislação atual, que a gente tem várias questões? Hoje mesmo a gente discute a questão da 6404 com relação à responsabilidade dos sócios perante os prejuízos causados aos investidores. Como que a gente pode olhar essa simplificação nessa proteção do investidor? Você comentou que a Comissão dos Valores Mobiliários ela verifica e fiscaliza. E como que seria a proteção do investidor nesse contexto da sociedade anônima simplificada? Então, eu agradeço a pergunta e, na verdade, essa lei colombiana, né, se for aplicada no Brasil, ela não altera o Código de Defesa do Consumidor. Então, as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, elas continuam sendo aplicadas em relação à sociedade anônima simplificada, como é aplicada em relação a qualquer outra sociedade. Então, não há mudança com relação à existência de fraude, de abuso de direito em relação à legislação brasileira. Davi? Mas você acredita que deveria ter uma legislação específica para a sociedade anônima simplificada que tratasse da responsabilidade em caso de abuso ao consumidor, com relação a danos causados ao meio ambiente, à relação de trabalho? Você acha que seria interessante criar uma regra ou não? A nossa legislação já é suficiente para atender a esse caso? Ou a sociedade simplificada ela não vai trazer nenhuma alteração significativa? A sociedade anônima simplificada não vai trazer alguma alteração significativa. Esse assunto extrapola, a meu ver, o objetivo, né, da dissertação e tem que ser tratado em outro campo. Com relação à constituição da sociedade anônima simplificada, o que seria a simplificação? Porque tem um momento na sua dissertação que você fala do custo que é para se constituir uma sociedade. O que você propõe, qual a ideia que você traz para a simplificação, para a constituição de uma sociedade anônima simplificada? Então, a sociedade anônima simplificada, ela, pela lei colombiana, ela pode se dar por instrumento particular. Aqui no Brasil, a sociedade anônima ela deve se constituir por uma escritura pública ou por uma assembleia, dependendo do caso. Então, a simplificação da lei colombiana nesse aspecto é justamente a possibilidade de por instrumento particular, ser constituída a sociedade. Tudo que é simplificação é bom, né? Você reduz custo, você incentiva o empreendedor. Então, hoje, nós temos a faculdade de ter a sociedade aberta, a sociedade anônima fechada, e temos as pessoas jurídicas, né, que são constituídas. Esse projeto, essa ideia da sociedade anônima simplificada, não seria uma mera substituição do que hoje a gente chama da limitada de responsabilidade? E caso não, por quê? A sociedade anônima simplificada, ela tem as características da sociedade anônima. Então, ela tem uma flexibilidade em relação à emissão de ações, diferentemente da sociedade limitada, que o capital é dividido por cotas. Então, ela tem um tratamento mais detalhado em relação a isso. Em relação à sociedade limitada, a sociedade anônima pode emitir debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição. Então, ela tem uma capacidade de emissão de títulos maior do que a sociedade limitada. E, além disso, a sociedade anônima ela traz um rol de deveres dos administradores de forma bastante detalhada. Dever de diligência, dever de não cometer abuso de direito, e a sociedade limitada já é mais sucinta nesse aspecto. Uma alternativa em relação a esse projeto, né, da sociedade anônima simplificada é você turbinar a sociedade anônima. Então, começar a dar características de sociedade anônima à sociedade limitada. Também é um caminho para se chegar a essa flexibilidade. Porque o Código Civil ele já prevê a utilização das normas da sociedade anônima subsidiariamente, né, para a sociedade limitada. Aí seria uma forma também de turbinar, mas não tem essa facilidade de captação, né? Essa previsão expressa, né? Isso. Alguns títulos são emitidos apenas pela sociedade anônima, né? Então, sociedade limitada, ainda que utilizasse subsidiariamente as regras da sociedade
anônima, ela não poderia emitir esse tipo de título. Então, a captação da sociedade, a captação de recursos para a sociedade limitada é bem menor. A sociedade limitada não pode emitir debêntures. Isso. E o projeto do novo Código Comercial permite essa emissão. Né? Do novo Então, Código Comercial. Já é um aspecto diferente em relação à sociedade limitada e sociedade anônima. Uhum. A questão que eu coloco é os custos mesmo, né? Você tem conselho de administração, conselho fiscal, comitê de auditoria, né? Auditor independente. Como é que esses custos eles estão presentes ou não nessa sociedade anônima simplificada? Então, a sociedade anônima simplificada, ela é livre para definir a sua organização interna. Então, pode haver conselho de administração, pode não ter o conselho de administração. Então, é livre a organização. Então, vai depender da criatividade dos empresários, né, dos empreendedores, de definir uma organização interna. Davi? Com relação à sociedade simplificada, sociedade anônima simplificada unipessoal. Quando a gente fala em sociedade, obviamente a gente já pensa dois, no mínimo, né? Dois sócios. No caso da sociedade simplificada, conforme a sua dissertação, nós temos a sociedade anônima unipessoal. Já há a previsão da sociedade anônima unipessoal na subsidiária integral, né? Quando trata de uma pessoa jurídica constituir uma outra pessoa jurídica. Mas como funcionaria a unipessoal de pessoa física? Como é que se daria isso? Tem essa possibilidade de aplicação no nosso ordenamento? No nosso ordenamento não há essa possibilidade. Para você constituir uma sociedade anônima no Brasil, você precisa de, no mínimo, 2 sócios. No caso da sociedade anônima simplificada, é permitido a constituição por uma única pessoa, pode ser pessoa física. Então, na minha opinião, essa exigência da lei brasileira, ela para mim, está em desuso, né, em relação à lei colombiana e, para mim, poderia ser constituída por uma única pessoa. Com relação à EIRELI, existe a possibilidade, a EIRELI é a empresa individual de responsabilidade limitada, então seria a inscrição do empresário, mas com a limitação da responsabilidade com relação aos prejuízos causados pela atividade empresarial. Então, nesse caso, a EIRELI poderia ser transformada numa sociedade anônima simplificada? A empresa individual de responsabilidade limitada poderia ser transformada ou convertida na sociedade anônima simplificada. Mas eu vejo vantagens em relação à permissão da unipessoalidade da sociedade anônima simplificada. Porque uma hora ela pode ser unipessoal, outra hora ela pode ser pluripessoal, sem mudança do tipo jurídico. E com relação à empresa individual de responsabilidade limitada que quiser se converter à sociedade anônima, ela vai ter que mudar o tipo jurídico dela, de empresa individual para a sociedade anônima. Se permite a unipessoalidade da sociedade anônima simplificada, uma hora ela pode ser unipessoal, outra hora ela pode ser pluripessoal. Então eu vejo vantagens na possibilidade de constituição da sociedade anônima simplificada unipessoal. César? Leonardo, a gente no mercado de capitais, no mercado financeiro, muitas vezes a gente tem que ir lá fora vender o Brasil, né? A gente vai para Nova York, vai para a França vender o Brasil. E nesse caso, quando você começou falando que na França e na Colômbia já tem iniciativas nesse sentido, né? A gente sabe muito bem que na Europa o foco, principalmente França e Alemanha, é nos credores. Já na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles gostam dos investidores. E aqui no Brasil, infelizmente, só se fala de tributo, né? É só imposto. Então o empresário já não aguenta mais, né? E lá fora, quando a gente vai vender as ideias aos investidores para comprar o Brasil, comprar as empresas, a gente tem uma grande dificuldade em vender as empresas SA. Sobretudo a de capital aberto, porque a fechada basicamente está na mão das multinacionais que não abrem capital e ficam no comando. Essa sociedade anônima simplificada, ela vai trazer esse ganho da gente poder vender o Brasil, vender a simplificação, a desburocratização para os investidores estrangeiros? Ela vai trazer ganhos burocráticos na aprovação da sociedade anônima simplificada. Agora, ela não altera questões tributárias.
Um ganho relevante seria a permissão da sociedade anônima de ingressar no Simples, mas para isso precisa de uma mudança na Lei Complementar número 123 de 2006. Então, hoje é vedado a sociedade anônima ingressar no Simples e, na minha opinião, seria o caso de se permitir, né, esse ingresso. Perfeito, facilitaria. Mais uma questão? Não, até aproveitando essa questão, né, da simplificação, porque, na verdade, o investidor ele quer retorno. Ele não está muito preocupado, muitas vezes, com o que está acontecendo na empresa, né? Então, isso favorece alguns casos do tipo que aconteceu recentemente, né, com a Petrobras, uma falha em governança, o Conselho de Administração não atuou adequadamente, né? Nos Estados Unidos, demandas extrajudiciais, judiciais contra a empresa. Isso tudo cria um ônus absurdo para o nosso país. Então, eu vejo com bons olhos essa questão da simplificação, mas também, do outro lado, que concomitantemente você tem ações que favoreçam a redução do custo Brasil. E eu vejo no seu projeto duas preocupações marcantes. Tanto o custo de agência, ou seja, o desejo do sócio vai ser respeitado pela empresa, e também com relação a custos outros de instalação, de funcionamento. Então, nesse sentido, você vê uma redução significativa desses custos? Eu vejo uma redução significativa em relação à sociedade anônima de capital fechado. Com relação à sociedade anônima de capital aberto, ela está fora do modelo que eu inseri, né, no trabalho. Então, depende de um outro estudo, né, que avalie a questão, estude a questão das normas de governança. Tá certo, Leonardo. Muito obrigada pelas suas explicações. Nosso programa chega ao fim, mas eu agradeço a sua participação. Obrigado pelo convite. Agradeço também nossos debatedores. Davi, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade de debater um assunto tão inovador. Espero que saia do papel. Com certeza. Obrigada, César. Eu que agradeço, e o mercado de capitais brasileiro agradece penhoradamente. Tá? Bom, e se você também tem interesse em apresentar a sua tese ou dissertação aqui no Academia, mande um e-mail para a gente. É academia@stf.jus.br. Para rever o programa da semana, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Até semana que vem.